Fui incumbido de trazer a mensagem essa noite. Gente, o pessoal lá da igreja sabe, eu posso cantar, posso plantar bananeira, posso fazer qualquer coisa, mas não peça para eu falar com as pessoas. Eu tenho um problema com isso. Eu acho que as pessoas estão sempre me olhando e me julgando. Daí eu fico com aquela, meu Deus, acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eles vão ficar me olhando. Mas graças a Deus que, primeiro, não sei aqui quem já ministrou a palavra em alguma vez na sua vida, mas primeiro a palavra ela vem para o seu coração. Você sente tudo aquilo que você vai passar para as pessoas antes mesmo de você ler todo o texto. Você já começa a sentir a presença de Deus. Você já começa a sentir uma coisa diferente em você. Você começa a olhar as coisas diferente. Quantos creem nisso? Amém? Então tá. Uma palavra um pouco conhecida, mas a gente vai dar uma outra visão para ela essa noite. Quem trouxe Bíblia aí, está no celular ou na Bíblia física mesmo, abra lá em Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Acho que a primeira vez que eu ministrei a palavra, a Prisciane estava junto, eu falei uma coisa no meio da palavra que acho que ficou para o resto da vida, a história da gosminha. Acho que ela lembra a história da gosminha. Meu Deus, só Deus, só Jesus na causa. Amém? Abriram lá? Gente, eu preciso só que vocês interajam comigo, porque senão eu vou ficar muito encabulado aqui. Amém? Amém, isso aí. Agora eu botei fé, meu Deus, agora sim. Vamos lá então? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Isso aí? Estamos no mesmo lugar? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. No caso, Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, roga-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Até aí. Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai, mais uma vez. Primeiramente, Senhor, para te agradecer, Deus. Agradecer por mandar o seu Filho para morrer, Pai, por nós, nos conceder a salvação, nos conceder a alegria, nos conceder um Pai, nos conceder o amor, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Então nós só temos que te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e ainda vai fazer. E, Senhor, venha ministrar os nossos corações, Senhor, essa palavra, Senhor, essa mensagem, que ela possa trazer algo novo para as nossas vidas, para o decorrer da nossa semana, para o restante, Pai, desse mês, Senhor, que se inicia agora. Pai, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Ô louco, bicho. Então vamos lá. Esse texto, como muitos outros na Bíblia, fala sobre milagres. 2 deles. E o ser humano, ele tem um grande problema. A gente sempre vai ver o que nos atrai. Nesse caso, o milagre. Correto? A gente sempre vai ser chamado a atenção por aquilo que nos atrai, pelo aquilo que nós necessitamos, pelo aquilo que a gente almeja. E isso reflete muito no nosso meio, na nossa igreja, não sei aqui, mas na nossa igreja lá. As pessoas, elas sabem do amor, elas conhecem. Assim, um exemplo é ímpio, pessoa que nunca foi na igreja. Ela lê a Bíblia, correto? Ela lê a Bíblia, mas ela não consegue ser ministrada através da Bíblia. Ela conhece.
a prostituta, o ladrão, o assassino, eles leem a Bíblia na cadeia. E nem sempre a palavra vem de encontro a eles. Mas eles conhecem o amor, mas eles não sentem o amor. Entendido? Amém? Amém. Isso acontece muito na nossa... não vou colocar na nossa igreja, porque vai parecer que é lá na nossa igreja. Vamos falar assim, nas igrejas no geral, acontece muito. As pessoas, elas acham, elas conhecem, elas vão na igreja, elas ouvem a palavra, elas ouvem, não sei, na terça, na quinta, no sábado, no domingo. E muitas das vezes elas esperam aquela mentalidade de, quando eu ficar bom, eu vou para a igreja. Não, eu vou esperar as coisas melhorarem um pouco, aí eu vou para a igreja. Já ouviram essa frase alguma vez? Eu já ouvi muito. Ah, não, quando eu conseguir ajeitar a minha vida... Opa, derramei água. Quando eu conseguir ajeitar a minha vida, eu vou para a igreja. Mal ela sabe que é aqui que ela vai consertar a vida dela. Que é aqui que ela vai encontrar o amor de Jesus para a vida dela. Amém? As pessoas acham que se comparassem, né? Não sei, a pessoa vai no hospital porque ela está doente. Na igreja, no meio dos irmãos, não é nada diferente disso. Você vai para ser curado, você vai para ser restaurado, você vai para buscar uma palavra, você vai para ser Jesus na sua vida. Amém? E passando ali para aquela história, a gente às vezes olha os milagres de uma forma muito superficial. Muito superficial. Por exemplo, quantos lembram aquela história de que Deus parou o sol para o seu povo ganhar a guerra? Lembram dessa história? Todo mundo acha, nossa, uau, Deus parou o sol, mas convém comigo que o sol já está parado. Todos creem nisso, como eu também creio. O sol ele já está parado. Então, Deus fez muito mais, ele parou a rotação da terra. Naquele momento, ele alterou muitas coisas, ele alterou a gravidade, e naquele momento podia ter gente do outro lado do mundo esperando e dizendo, ué, não vai nascer o dia hoje? Não, porque Deus parou a terra para que aquele povo pudesse vencer a batalha. Você imagina o tamanho do milagre, que é parar a terra, mudar a gravidade da terra. Então às vezes a gente olha os milagres com uma visão muito superficial. A gente não se aprofunda. Eu não sei se é porque, graças a Deus, eu consegui um emprego, ser promovido como analista de sistema. Então você é pago para você resolver os problemas. Então você acaba olhando as coisas um pouco diferente. Você olha, ao invés de você olhar, nossa, eu achei o erro onde está errado aqui, vocês consertem. Não, a gente procura o erro, mas já com a solução para aquele erro. Então, a gente às vezes acaba olhando as ministrações, às vezes o pastor lê uma palavra lá na frente e você fala, nossa, mas essa palavra de novo, mas você já parou para olhar aquela palavra com um pouco mais de cuidado? Você imaginar o tamanho do poder do seu Deus. Então, de agora em diante, vamos prestar um pouquinho mais atenção nos detalhes que a Bíblia traz para nós. E com certeza, a sua vida, o seu olhar para a Bíblia vai ser um pouco diferente. É um conselho que eu deixo aqui para vocês. Voltando lá na palavra, em Marcos 5, 21, 22, tem ali onde fala, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Diga, um dos principais da sinagoga. Por nome de Jairo. E vendo... Agora é minha vez. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Ali enfatiza bem que uma multidão esperava por Jesus, uma multidão esperava pelos milagres de Jesus. E eu acho que ali nessa palavra é Lucas escrevendo, se eu não me falha a memória, não sei se tem um pastor aí para me corrigir, meu Deus. Lucas destaca ali muito a questão do título, né? Ele fala ali, um dos principais da sinagoga. Ele enfatiza que naquela época era muito importante. Tipo, tá vindo o governador, tá vindo... Como é aquele cara que fala... Amada Curitiba. Esqueci o nome dele. O Greca. Como se o Greca tivesse aparecido em Almirante Tamandaré.
entendeu? Desculpa, é que... É muito engraçado o jeito que ele fala, desculpa, gente. E continuando ali, um pouco mais para frente, vem a história da mulher. Alguém já viu o nome dessa mulher na Bíblia? Alguém já viu o nome dela? Não, Lucas só disse que era apenas uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia muito tempo e perdeu todas as suas coisas. Ponto. Nada de importante, correto? E aí a gente se pergunta, porque mais adiante ainda a Bíblia vai dizer que Jesus foi junto com Jairo. Então a gente às vezes se pergunta, então quer dizer que Jesus ele se preocupa com os mais importantes? Então quer dizer que Jesus vai priorizar sempre as pessoas? É uma coisa mesmo de nós, isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui e espero que vocês me respondam. Se vem uma pessoa, um rico aí, coloque na tua cabeça um rico que você conhece, e vem e fala, vamos jantar lá em casa amanhã? Só que 5 minutos antes você encontrou um amigo seu que mora lá no Caximba. Falou, amanhã eu vou fazer um frango assado lá em casa, vamos lá comer e jogar um truco. Você vai na casa do pobre ou na casa do rico? Renato, eu vou na casa do pobre. Não vai. Gente, eu não sei vocês, mas eu quando vou na casa de um rico, a gente fica olhando as coisas. Gente, uma vez eu fui na casa, quando eu fui comprar esse amplificador aqui, ó, de um rapaz lá, gente, eu entrei na sala dele. O cara tinha uma sala de vídeo. Alguém tem uma sala de vídeo em casa? Só de vídeo, não é sala. Tem a sala de estar, tem a sala, sei lá, do não sei o quê. Sala de vídeo. Alguém tem uma sala só de vídeo em casa? Pois então, aquele cara tinha uma sala de vídeo em casa. Eu olhei assim, a gente acaba, quando tá mexendo com música, a gente acaba tendo conhecimento um pouco mais dos valores das coisas, né? Aí eu entrei assim, meio... Na hora que eu já vi aquela porta que acho que dava isso aqui, só a porta. Eu entrei assim, já falei, nossa, cara, onde que eu fui me meter? Aí entrei, olhei aquela sala de vídeo, aquela baita daquela, tipo uma tela de projetor, acho que dá o tamanho daquele contorno ali. E olhei para cima, tinha um projetor, que eu acho que dava o tamanho desse amplificador. Lá eu olhei, nossa, cara, se com um projetor desse, eu conseguia comprar equipamento de som para toda a minha banda. A gente fica reparando. Não sei vocês, mas eu fico reparando. Peguei vocês agora, né? Aí continuando um pouco mais para frente ali. Então a gente fica se perguntando. Então quer dizer que Jesus naquele momento vai priorizar o rico do que as outras pessoas? Só que ali em Marcos 5:22 vem a palavra. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Convenhamos comigo que Jairo era importante. Se o Greca chegasse no meio de todo mundo, você daria licença para ele ou você esperaria ele pedir licença? As pessoas aí, ele chega num, sei lá, qualquer lugar aí, as pessoas esperam ele pedir licença para poder chegar até lá onde está tendo o evento, ou as pessoas já, opa, vou deixar ele passar porque ele é importante, ele precisa chegar até lá. Então, logo a gente identifica que não foi Jesus que parou para Jairo, e sim a multidão que fez Jairo chegar até Jesus, porque ele queria falar com Jesus, correto? Conseguimos entender um pouco melhor? E com isso, é uma história também que a gente sempre escuta, mas fica na nossa cabeça. A gente acha que algumas pessoas têm privilégios com Deus. A gente acha que porque o pastor é o pastor da igreja, ele vai ter privilégio para orar pela tua vida. A gente acha porque o ministro de louvor, ele toca, ele ministra, ele tem mais unção que você, ele tem mais acesso, fácil acesso a Deus do que você. E muito pelo contrário disso. Às vezes a gente pede, pastor, eu preciso de uma oração sua porque eu estou doente. E você já não orou para Deus. Por que você não orou para Deus? Ele vai te escutar.
todos temos o mesmo acesso ao amor do Pai. Amém? E continuando ali, Marcos 5, 25, 26, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido, não sei se essa palavra existe, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Todos sabem o que é um fluxo de sangue, o que a Bíblia relata ali. As mulheres, né, tem lá o seu período e tal, que tem o fluxo de sangue. E, gente, é complicado. Muito complicado. Todo mundo sabe que a mulher fica totalmente desestruturada nesses momentos. O emocional vai para o espaço. As mulheres, estou falando alguma mentira? Não? Porque eu sou homem, eu não entendo, né? Mas assim, creio eu, é porque eu sou casado, então, gente, a gente sabe como é que é esse período. As mulheres, elas sofrem 5 dias, o homem sofre, 10, 11, até chegar ao final. É complicado, mas a gente, graças a Deus por vocês mulheres, graças a Deus. A gente pode dar uma salva pelas nossas mulheres, uma salva de palmas. É complicado, é realmente complicado. A mulher chora. Aí você chega em casa, você fala, você mandou uma mensagem: vamos comer uma pizza hoje? Vamos, amor, tal. Aí você chega em casa, ela está sentada. A gente não ia comer pizza. Você está me chamando de gorda? Você está me oferecendo pizza todo dia? Você está achando o quê? Então é realmente complicado. É complicado, mas agora imagine uma mulher que está passando por isso há quanto tempo? 12. Imagine uma mulher passando por esse período, todo esse tempo. O estado que essa mulher já não estava. Ela havia gastado todos os seus bens para tentar uma cura para isso. E não tinha conseguido. Porém, aí ali na Bíblia continua relatando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A gente coloca um pensamento no nosso coração quando a gente quer alguma coisa muito, muito mesmo. E foi o que essa mulher fez. Ela soube que Jesus estava vindo naquele caminho e ela se antecipou e colocou no coração dela que ela precisava apenas tocar nas vestes de Jesus e ela seria curada. Maravilhoso isso. Que ela apenas tocaria em Jesus. Jesus não precisaria falar nada para ela. Seria uma... Às vezes a gente olha e a gente fala: uau, que maravilha. Porém, nesse momento aqui eu consegui tirar pensando no sofrimento dessa mulher, eu consegui tirar uma conclusão. Ela falou de tocar apenas em Jesus porque ela tinha medo. Todos sabem da história que ela, como ela tinha esse problema, ela não poderia se relacionar com homens, aonde ela sentava, ali as outras pessoas não poderiam sentar, aonde ela estava, ela não podia ter contato físico com ninguém. Todos sabem disso, né? Agora imagine o estado que ela já não estava. E ela soube que Jesus, o Filho de Deus, estava passando por ali. E ela colocou no coração dela que ela só precisava tocar lá. Então o que ela fez? Ela foi no meio de todo mundo escondido, porque a maioria já sabia quem era ela. Porque as notícias corriam muito naquela época. Então o que ela fez? Ela foi meio escondido no meio da multidão ali. Conseguem retratar isso? Uma pessoa passando escondida por debaixo de todos. Ela chega lá e toca no manto de Jesus. E o que ela faz? Ela pega e sai escondida novamente. Porque ela tinha medo do que Jesus poderia fazer com ela, a acusação que Jesus poderia fazer para cima dela. Se fosse você, você também faria a mesma coisa, creio eu. E chegando, ela volta, né, ali, e ela sente, e a Bíblia já relata, que imediatamente o fluxo foi parado. O normal de uma pessoa que recebe um milagre, uma cura, é fazer o quê? Fui curado, vamos aí, uhul, eu aqui, fui
fui curado, graças a Deus por isso, Jesus me curou. Mas essa mulher não fez isso, porque ela ainda estava machucada por dentro. O emocional dela ainda não tinha sido sarado. Não houve uma transformação na vida dela. Concordam comigo? Agora pensem comigo. Uma mulher que tinha perdido tudo, que era impossibilitada de fazer qualquer tipo de atividade com as pessoas daquela época, seja procurar um marido, sair numa festa, qualquer lugar que ela fosse, ela era hostilizada. Essa mulher, que tinha todos esses problemas, encostou em Jesus. E quando ela encosta em Jesus, o que ele faz? Ele para e diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Ele sentiu que saiu dele poder. Ele sentiu que saiu dele virtude. Aquela mulher que não tinha nada, que perdeu tudo e era hostilizada, apenas com um toque, Jesus se voltou para a multidão e parou. Ele parou para aquela mulher. Então não existe esse negócio de que você é o tal, que você vai ter um acesso melhor a Jesus. Que você, eu sou o pastor da igreja, então, eu não deveria nem estar aqui, eu deveria estar no céu. Errado. Você que está aqui nesse momento, Deus se importa com você. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente com as nossas falhas, você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na casa dEle, na presença dEle, porque Ele se importa com você. Amém? Ali, continuando um pouco, Jesus, vamos voltar no texto ali. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Bom, a gente sabe que tinha uma multidão junto com Jesus, e gente apertando ele, e ele pega e vira e pergunta: e aí, quem que me tocou? Gente, se fosse eu que tivesse lá, fala eu aqui, fui eu aqui, fui eu que te toquei, eu saí correndo, fui eu. Daí Jesus ia virar: não foi você. Beleza, Jesus, não fui eu. Mas é o normal que uma pessoa faria, se ela fosse chamada por Jesus. E aí os discípulos ainda dão uma tirada de sarro ali com Jesus. Olha o tanto de gente que tem aqui. Você vem perguntar de uma pessoa que te tocou? Como assim? Aí ele repete: porque de mim, eu senti, porque de mim saiu virtude. Foi diferente o toque dessa pessoa. E naquele momento, a gente vê como as coisas são, né? Aquela mulher que tinha perdido tudo, tocou em Jesus e saiu meio de fininho. Chegando lá na frente, ela escuta Jesus perguntar que alguém tinha tocado ela. Ali no texto, um pouco mais para frente, fala que ela estava tremendo de medo quando ela escutou isso. Para você ver o estado que aquela mulher estava. Mesmo após ser curada da enfermidade, ela ainda continuava com medo do que poderia acontecer com ela. E quando ela viu que não tinha para onde ela fugir, ela acabou indo na presença de Jesus. Ela chega meio que desesperada, eu acho que pelo fato das leis daquela época. Meu Deus. Por causa da lei da lei daquela época. Ela se ajoelha. Agora aquela mulher está na mesma posição de Jairo, aquele cara importante que todo mundo fez Jesus parar para ouvir o pedido dele. Agora aquela mulher está na mesma posição que Jairo. E ela está desesperada. Não, eu só toquei na ponta do seu vestido, eu não fiz nada, eu não encostei, eu não fiz nada. Imagine o desespero daquela mulher. Imagine a mulher se debatendo na frente com medo e já olhando ver se alguém ia prender ela, se iam fazer algo com ela. E ela está tremendo na frente de Jesus. E ele apenas olha para essa mulher e fala: filha,
Você consegue entender o que é isso? Jesus, no meio de toda aquela multidão, não era uma pessoa importante, era agora uma pessoa que tinha perdido tudo, que passou a vida inteira com problema, e está ali prostrada na frente dele, totalmente desesperada. E Jesus olha bem nos olhos dela e fala: filha. Sabe o que isso quer dizer? Eu falei que eu tenho uma filha, né? Quando a minha filha cai, foi engraçado, uns dias atrás, que a gente tinha ido tomar café, e a minha filha é meio estabanada. Ela tem 9 anos, mas ela é bem estabanada, o pessoal conhece. Ela lá fez assim, ó, paf, caiu. É bem estabanada, igual o pai. Não sei de onde que puxou isso, né? Aí a gente estava saindo, a gente tinha tomado café, a gente estava indo no estacionamento em direção ao carro, e dela estava meio que pulandinho assim, e caiu e deu, acho que parou um tanto assim, ó, da cara do para-choque do carro. Aí ela olhou meio desesperada assim, acho que com medo do que eu iria fazer. E eu olhei para ela e falei: filha. Acho que naquele momento ela olhou para mim e viu a figura de alguém protetor, que não iria brigar com ela, mas ia ajudar ela. E Jesus naquele momento, ele chega e olha para aquela mulher ajoelhada, desesperada, e fala: filha. Ele assume na frente de todo mundo, que aquela mulher, com todos aqueles problemas, era a filha dela. E é isso que ele faz comigo e com você. Nós, com todos os nossos problemas, com as nossas depressões, com as nossas tristezas, Jesus, ele olha para a nossa vida e chama: filho, eu te amo. Você pode dar uma salva de palmas? E ele olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Aí ele fala ali que a tua fé te salvou. Naquela época, para você ser salvo, era pela lei, correto? Tinha que sacrificar e tal, para você conseguir algum benefício. Vamos resumir dessa forma para a gente, amém? Só para saber se vocês estão comigo. Então, como que aquela mulher foi salva, se ela não tinha nada para ela oferecer, e ela ser purificada, e ela conseguir a salvação dela? Como é que ela foi salva? Porque, se pela lei ela não poderia ser salva, pela graça muito menos, porque Jesus estava vivo na frente dela. E como que aquela mulher foi salva? Alguém sabe me dizer? Pela fé? Mais alguma coisa? Pelo amor de Jesus por ela, mais alguma coisa? Para vocês verem, como se a gente analisar um pouquinho, uma pequena história dessa, que todo mundo creio que já ouviu falar dessa história, amém? Se a gente olhar de uma forma um pouco diferente, a gente acha muita coisa interessante. Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos falar de filho. Tá uma falação de filho hoje aqui, que, pelo amor de Deus. Exemplo. O meu carro. É a herança da minha filha, correto? A minha casa, se um dia eu tiver, é a herança da minha filha. Minha filha não pode ser minha sócia, porque automaticamente ela já é herdeira de tudo que eu tenho. Correto? Eu vi falar isso uma vez. Não sei se estou certo, os advogados de plantão. Prisciane. Correto? Então, automaticamente, quando Jesus olha para aquela mulher, nos olhos dela, e chama ela de filha, ele transfere toda a salvação, todos os benefícios do coração de Jesus, ele transfere para aquela mulher no momento que ela olha nos olhos dele, e ele fala: filha. É uma coisa, se você olhar para isso com outros olhos, você vai ver que Jesus é maravilhoso. Você pode conhecer um pouco do amor dele, mas o amor dele está acima de todo o entendimento.
para com as nossas vidas. E Ele se renova dia após dia, dia após dia, para com as nossas vidas. Glória a Deus. Aí a mulher, acontece tudo isso, a mulher vai para sua casa, Jesus continua, e chegando lá na frente, todo mundo sabe que Jesus está chegando lá perto, vem uma pessoa e fala, mas a menina já está morta, a filha de Jairo. E o que ele fala para essa pessoa? Ela só está dormindo. Quem é esse que chama uma mulher rejeitada por toda a sociedade, por todas as esferas de leis daquela época, chama ela de filha, e para a pessoa que está morta, ele chama a morte de sono? Esse é seu pai. Esse é o amor que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, dia após dia. Amém? Graças a Deus por isso. Aí chegando mais lá para frente, Jesus chega lá, está todo mundo triste, porque a menina tinha dormido, tinha morrido, e Jesus chega e fala, ela só está dormindo, só está dormindo. Por que vocês estão chorando? E eu acho que naquela época, acho que o pessoal ficou meio assustado, falou, como assim? Ela só está dormindo, ela está lá dentro, morta. Espera um pouquinho. Jesus entrou no quarto daquela menina, ficou na frente dela, encostou nela, falou, levanta-te. E aquela menina voltou a viver, pelo amor de Jesus, e por seus milagres, e pelos seus exemplos, que são para nós, dia após dia, até hoje. Amém? Só que, chega um momento da história de Jesus, porque Jesus veio cumprir o que para ele já era escrito. Ele veio morrer por mim e por você. E aquela mulher, ela ficou naquele processo de se consertar, de ficar melhor emocionalmente, e do nada alguma pessoa chega de repente e corre a notícia e fala, Jesus foi crucificado e morreu. Eu acho que o mundo daquela mulher deve ter desabado, falando, Deus, por que Deus? O homem que fez tanto bem para todo mundo foi crucificado dessa forma e morreu. Eu acho que ela deve ter entrado em desespero, porque eu entraria. Às vezes a gente fica triste porque um ídolo morre, a gente fica triste porque uma pessoa importante morreu. Não que isso seja errado, mas imagine você saber que Jesus morreu, que você foi curado, e aquela pessoa que olhou para você como nenhuma pessoa ainda tinha olhado, você receber a notícia que aquela pessoa morreu da pior forma possível. Não sei vocês, mas eu entraria em total desespero. Mas hoje, se você for lá em Jerusalém e procurar o túmulo de Jesus, tem uma placa escrito, Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou. E essa pessoa que ressuscitou, Ele te ama, independente de quem você é, se você tem títulos, se você é uma pessoa que está com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitos vícios, Ele vai te amar acima de todas as coisas, independente de qualquer coisa. Se as pessoas te julgarem, vai ter alguém que vai te amar, e Ele está aqui, e Ele te ama. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria que você colocasse as suas mãos no seu coração. Se de alguma forma essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no meu coração e falou de uma forma inesperada para com a minha vida, se ela falou de alguma forma com você, ore ao seu Deus nesse momento. Não precisa entoar as palavras, mas ore no seu coração, que é isso que importa para Ele. É isso que importa para Jesus, é isso que importa para Deus. O que você tem no seu coração? Qual é o seu pedido do seu coração? E Ele te ama. Acima de todas as dificuldades, acima de qualquer obstáculo, Ele te ama.
Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Mesmo nós não merecemos, Deus, o seu amor é para com as nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que a nossa salvação foi um preço muito alto. E nós te agradecemos, Deus, por enviar o seu Filho para passar por isso por nós, Deus. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigado. E nós te pedimos, Senhor, venha ficar conosco. Venha estar ao nosso lado, Senhor. Venha derramar da sua proteção nas nossas vidas, Senhor. Para que possamos, Senhor, caminhar e ter forças para poder caminhar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse momento. Muito obrigado por todas as pessoas que se dispuseram a vir até a sua casa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque elas deixaram seus afazeres, Pai, um feriado para estar na sua casa e o Senhor se fez presente na vida delas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Graças a Deus. Deus te ama. Deus te ama. E nada mais importa. Apenas o amor dele na sua vida. Nunca esqueça disso. É difícil, eu sei, porque também sou gente como a gente. E às vezes a gente está nos nossos afazeres, às vezes acontece alguma coisa e a gente já se desespera, a gente esquece do amor de Deus para com as nossas vidas. E é por isso que a gente tem que vir à casa dele, para a gente poder escutar as boas novas dele, para a gente poder estar em comunhão com os nossos irmãos e adorar o nome dele. Amém? Muito obrigado pela oportunidade dessa noite. Muito obrigado, pessoal da igreja, Jorge. Deus abençoe muito a vida de vocês aqui nessa igreja. Que Deus possa usar a vida de vocês mais e mais. Muito obrigado em nome da pastora Marlene. Muito obrigado em nome da banda. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.